Conversamos a partir de agora, aqui em Conjuntura, com o geólogo e professor aposentado Oswaldo Costa. Ele que está representando o CONFEA e a FEBRAGEL, a Federação Brasileira de Geólogos, na questão do bairro do Pinheiro, aqui em Maceió. Para quem não sabe ainda, o Pinheiro vem sofrendo há cerca de um ano com rachaduras constantes. É uma questão que está se ampliando e preocupando não só a população do bairro, como a população de Maceió, de Alagoas, de maneira geral. Oswaldo, obrigado pela sua participação aqui em Conjuntura. Bem, eu andei vendo uma entrevista sua no Semanário Extra e você, nessa entrevista, defende que a Petrobras deveria entrar na apuração dessas rachaduras que estão ocorrendo no bairro do Pinheiro. Por que digamos assim, essa opção pela Petrobras? O fenômeno dos tremores de terra ocorreram no dia 3 de março. No dia 9 de março do ano passado, houve uma audiência pública promovida pelo CREA Alagoas, onde eu participei pela FEBRAGEL e pelo CONFEA. E, na oportunidade, eu sugeri que fossem envidados esforços para trazermos especialistas, empresas, como Petrobras, o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, os Institutos Tecnológicos de Brasília, Sismológico de Brasília, de São Paulo, de Natal. A CPRM, não é, também, que hoje é o Serviço Geológico do Brasil, a própria ANM, a Agência Nacional de Mineração, que era o antigo DNPM, que é o órgão fiscalizador. Então, na oportunidade, nós fizemos essas sugestões, inclusive para instalação de sismógrafos. Para você ter ideia, Flávio, os sismógrafos foram instalados agora, no mês de fevereiro, quase um ano depois. Quer dizer, se houvesse outro tremor, não se saberia precisar com isso. Sugeri também a presença da maior autoridade no Brasil de tremores de terra, que é o professor Marcelo Assunção, de São Paulo, do IPT. Não é? Consultei o professor Benjamin Bley, de Brito Neves, que é um geólogo, a maior autoridade mundial em tectônica de placas, que descartou isso aí. Descartou? Descartou que fosse movimentação de placas tectônicas, que estavam surgindo isso. E já está descartado aí, pelo que eu tenho visto nos pareceres. E qual seria, Oswaldo, então, a causa real desse episódio que está acontecendo no bairro do Pinheiro? A causa real ainda não se pode defini-la, não é? Porque estão sendo feitos esses estudos pela CPRM, pelos técnicos da CPRM, não é? E a própria Petrobras, aqui, eu acho que poderia somar muito, porque a Petrobras detém uma tecnologia. Nós estamos dentro da bacia. A Petrobras tem uma tecnologia de perfuração de poços em águas profundas, tudo. Então, na minha opinião, eu acho que deveria, para se determinar a causa, que vai terminar culminando com isso, a perfuração de poços profundos, na faixa de 1.200, 1.400 metros de profundidade, onde se detectaria possíveis vazios. E, a partir dali, se preencher esses vazios, ou com injeção de cimento, ou com injeção de uma polpa de água e areia, ou coisa parecida. Então, o fenômeno, ele pode estar sendo ocorrido não somente pela mineração. Não é que seja a mineração a culpada. Hoje não se pode dizer nada, não é? Mas ele pode estar ocorrendo também por uma exploração desordenada dos lençóis de água subterrânea, não é? Em 1975, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns poços de água da própria Braskem, poços com 90 metros. Hoje o nível do lençol está mais de 40 metros, foi rebaixado mais de 40 metros. O que é que ocorre com isso? Não é? Ficam os vazios, então pode haver um pequeno afundamento, está entendendo? Hoje estão perfurando poços ali na região do Pinheiro, na região de Bebedouro, com 270, 300 metros de profundidade. Estão aproveitando um lençol, que nós chamamos de aquífero, de 30 metros de espessura. Se você está tirando mais água do que está sendo repondo, a lógica é essa, não é? O que é que vazio, ocorre? Né? Pode ocorrer um pequeno afundamento. Então, se 1 polegada de subsidência lá embaixo, que haja uma compressão qualquer, em cima, o tremor pode ocorrer. Está entendendo? Teve aqui, agora, há umas semanas atrás, o engenheiro Marcos Carnaúba, e ele apontou como uma das prováveis causas justamente a exploração de poços, né, para captação de água, poços artesianos aqui em Maceió, e também para
a obtenção de água para irrigação na parte alta de Maceió como possíveis causadores desses problemas. Exato. Pode ser em conjunto, entendeu? Inclusive aquela própria infiltração de águas lá de superficiais no farol. O professor Abel Galindo, o engenheiro, ele fez um trabalho muito bom, que eu acho que deve ser levado em consideração, que mostra que existem falhas. A falha nada mais é do que uma movimentação entre numa rocha, ou para cima ou para baixo, ou lateral, ou assim, chama rejeito direcional, uma movimentação que houve. Então, essa movimentação houve há alguns milhões de anos, onde foi formada a bacia sedimentar, e essas falhas, devido, segundo ele, à exploração do salgema, podem ter afetado, podem ter, vamos dizer assim, acordado as mesmas e ter provocado o tremor. Entendeu? As pessoas mais antigas, que têm hoje mais de 50 anos, se lembram de que aquela região ali do Pinheiro existia, na época de chuvas, formavam duas grandes, a gente chamava de lagoas ali. E essas lagoas foram, o que se chamava de lagoa foram aterradas e construíram justamente esses imóveis pela antiga Coab e outros particulares, né? Isso não teria a ver, não, que essa acomodação tenha vindo justamente depois desse aterro? Poderia ser, sim, mas só quem vai dizer isso, na minha opinião, esses trabalhos que a CPRM está fazendo com a geofísica, mas eu acho que vai culminar com a perfuração dos poços. Aí nós vamos chegar a alguma coisa. Com esses poços de 100 metros que eles estão fazendo agora, talvez já se tenha uma solução para isso. Agora, eu não acredito particularmente que o tremor que ressonou até aqui, na Mangabeiras, não é, tenha sido originado por isso, por esse problema de infiltração de água. Você descarta que a Braskem, com a exploração da salgema naquela região, tenha responsabilidade nesse problema ou não? É muito difícil de afirmar isso e de se provar, não é? É muito complexo, não é? Só laudos, não é? Por empresas especializadas, a própria CPRM é que vai dizer isso, se foi. Eu, particularmente, sou de opinião que talvez seja mais de um conjunto, mais de um fator, entendeu? Agora, o que eu Oswaldo, tinha... É possível prever o que pode acontecer a curto prazo no Pinheiro? O professor Marcelo Assunção, lá do IPT, o geólogo, lá o professor Marcelo, lá de São Paulo, ele falou para mim que o problema poderá ser recorrente, pode ocorrer a qualquer hora, não é? Mas, resumindo, só vai se saber isso com a perfuração desses poços, na minha opinião. A geofísica pode dizer alguma coisa, estava fazendo geofísica até 100 metros, agora está fazendo geofísica até 1.500 metros, mas a gente vai ficar nisso aí. Então, por que não fazer, assim, um paliteiro ali de uns 10 ou 12 poços? Tendo em vista que o fenômeno já está se alastrando para Bebedouro, aquelas rachaduras, tudo, né? Como é que anda essas providências? Elas estão sendo tomadas? A CPRM está sendo tomada. A CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, está fazendo isso. Mas eu acho que, por se tratar de um órgão público, aí tem problema de licitação, uma série de coisas. Mas eu bato muito na tecla que nós temos que trazer mais gente para cá, mais empresas especializadas, principalmente a Petrobras. A população ali moradores daquela região do Pinheiro realmente estão bastante assustados e com razão, né? Muitos já saíram, foram obrigados praticamente a deixar suas casas e quem ficou está naquela apreensão, com medo principalmente de chuva. Você acredita que uma chuva forte pode gerar outros problemas no Pinheiro? Acredito que sim, tendo em vista essas crateras que estão sendo formadas, né, com uma espécie de sumidouro, né, que vai haver uma infiltração. Talvez, eu não sei, um tremor, um novo tremor, eu sinceramente eu não sei. Se você, Oswaldo, morasse no Pinheiro, você ainda estaria lá? Não estaria. Só depois dos estudos e depois das soluções. Eu acredito que tenha solução para o problema, está entendendo? Por mais complexo que ele seja. Eu queria falar para você também uma coisa, quer dizer, algumas curiosidades, né, sobre o assunto. Você sabe como foi que a salgema foi descoberta? O salgema, a rocha? Não. Foi em 1941.
um empresário chamado Euvaldo Luz, que ele tinha uma manutenção de sonda, né, uma oficina, e viu as brocas sujas de sal. Então, ele correu atrás, não é? Em 1941. Então, depois, em 1944, ele procurou o governo federal, mas já existia uma outorga de exploração daquele sal, daquela camada de sal. É uma camada entre 900 e 1.200 metros. Não é? E a resposta foi que tinha uma concessão já feita. E essa concessão caiu em 1964, 22 anos depois. Aí ele requeriu a área para pesquisa, porque o subsolo é do governo, o governo dá a outorga, não é, para isso. E depois disso foi a fábrica, a construção da fábrica aqui, tudo vem advindo do Salgema, né? Foi em 1974, não é? Depois algumas empresas quiseram tomar e tal, mas terminou ele negociando e passou aquilo ali para frente. Isso é uma coisa interessante. Em relação, nós estamos numa bacia sedimentar, certo. Não é? É o quê? A bacia sedimentar é formada por rochas sedimentares, onde houve um afundamento. E aquele afundamento, o mar invadiu, regredia, a formação do sal foi essa. Havia a formação de lagoas, havia a evaporação e começou a formar rochas. O vento, chuvas, correntes de lama, tudo. Então, nós temos hoje 7.000 metros de rochas formadas assim, sedimentares. É uma faixa que é a bacia sedimentar Sergipe e Alagoas, não é? E o Salgema é justamente uma camada de sal que ocorre desde aqui de Bebedouro até perto de Barra de Santo Antônio. Não sei se você sabia disso. Também. Já ouvi falar a respeito. Já ouvi falar. A área outorgada pela Agência Nacional de Mineração para a Braskem, ela é quase 2.000 hectares. Ela envolve ali Bebedouro, Pinheiro, vai até a Rotary, o final da Rotary. É uma área que a Braskem está autorizada a perfurar, né? A Petrobras, a Salgema, ela foi formada entre 66 a 145 milhões de anos. Não é? A nossa bacia tem 250 a 400 milhões de anos, a nossa bacia, de uma maneira geral. Agora, o mais interessante, eu queria aqui dar assim, o nosso protesto, não é? É que a Agência Nacional de Mineração, quando houve o problema da barragem lá, os técnicos, está aqui uma nota oficial, não é? Dos funcionários, com o time da Agência Nacional de Mineração, foram precisos, um colega especialista em recursos minerais teve que abastecer a caminhonete com qual se deslocaria na época do rompimento da barragem do Brumadinho, entendeu? Utilizando recursos próprios para pagar o combustível devido à indisponibilidade de verba para esse fim da Gerência Regional de Minas Gerais. Quer dizer, esse órgão é o órgão que está fiscalizando, entendeu, Flávio? Não tem verba. Em toda Minas Gerais, somente tem 10 caminhonetes, entendeu? Meia dúzia, 8 motoristas, sendo que apenas 4 motoristas, 2 deles na iminência de se aposentar e 2 terceirizados, que não são motoristas, em Minas Gerais, que é um polo mineral, entendeu? Então, os instrumentos utilizados são obsoletos. O prédio passou por uma reforma em 2000 e 2010, não foi concluído até o momento por falta de verba. Na realidade, é por falta de repasse de verba, porque o governo federal, em 2014, existe um imposto chamado Compensação Financeira sobre Exploração Mineral. Ele arrecadou 1 bilhão e 700 milhões, repassou 167 milhões, 15%. Em 2013, ele arrecadou 2 bilhões e 400, repassou 232 milhões, ou seja, 8,84%. Isso não é problema de verba, não é? É problema de repasse de verba. Aí aqui pedem gestão, né? Gestão. Estão pedindo aqui uma instauração de investigação administrativa e ou criminal para apurar para onde foi destinada a verba e tal, que por lei, entendeu? Quais são, você que está acompanhando de perto essa questão do Pinheiro, quais são os próximos passos em termos de ação oficial? Em setembro, houve uma audiência pública, uma audiência no CONFEA, uma sessão plenária no CONFEA, da qual eu estava, e o presidente da CPRM informou que dentro de 30 dias nós estaríamos com resultados. Agora estão pedindo para junho. Eu acho só que tem que agilizar isso, que a população não pode mais esperar que é uma resposta. E que sejam abertos os dados. Tanto a própria Braskem, ela abra os dados dela,
a própria CPRM mostra, está fazendo relatórios, pessoal muito competente, mas que sejam abertos mais ágil, esses né? dados para a população, não é? Ok. Nossa, muito obrigado, então, ao geólogo. Só tinha um... Pois não. Só se permitir. O governo do Estado, esse imposto, CEFEM, ele é arrecadado pelas mineradoras, né? Aqui a própria Braskem recolhe uma fortuna, não é? Então, nós temos uma média só temos 2016, eu tenho aqui o dado, 2 milhões e 42 mil. Então, a sugestão que a Febragel dá é que o governo do Estado, ele faça uma agência de mineração, uma empresa de geólogos para aproveitar, para ver essa parte todinha aqui que nós estamos passando esse momento. Porque, por exemplo, a prefeitura, pelo que eu saiba, não tem um geólogo. Então, deveria ter uma equipe de geólogos acompanhando, assessorando esse problema, que é muito sério. Envolve bilhões, não é milhões de reais, bilhões de reais. Então, a ideia, a sugestão que nós temos é que fosse criado um serviço geológico de Alagoas, o governo do Estado formasse um serviço geológico de Alagoas, para verificar não somente esses problemas, mas também até esse problema das barragens que estão aí, não é? Que estão sendo estudadas. Sabe? Mas era isso aí, muito obrigado. Ok, agradecemos então a presença de Oswaldo Costa, geólogo aqui em Conjuntura, anunciando para depois do intervalo uma entrevista com o economista Elias Fragoso. Até já.